Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas à nossa celebração. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Senhor, se não deixarmos, eu quero responder, eis-me aqui. Para que nós respondamos de fato a esse Senhor que nos chama para o seguirmos. E a nossa resposta seja plena, consciente e ativa, nós precisamos de reconhecer os nossos pecados, depois de reconhecer, os assumimos e fazer um propósito de emenda para não voltarmos a pecar. Vamos então invocar a misericórdia de Deus pelos reconhecidos pecadores e pecadoras e pedir que o Senhor, na sua infinita misericórdia, nos perdoe todos os pecados. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos,
Ó Deus, que unis os corações dos nossos fiéis no seu desejo, dai ao vosso povo amado peregrinagem, esperar que prometeis, para que nesta verdade deste mundo fixemos os nossos corações onde se encontram as verdadeiras alegrias, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. As tribos de Israel e convocou os anciões, os chefes, os juízes e os magistrados que se apresentaram diante de Deus. Então Josué falou a todo o povo: se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem quereis servir, se aos deuses a quem vossos pais serviram na Mesopotâmia, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Quanto a mim e a minha família, nós serviremos ao Senhor. E o povo respondeu, dizendo: longe de nós abandonarmos o Senhor para servir a deuses estranhos, porque o Senhor nosso Deus, Ele mesmo, é quem nos tirou a nós e a nossos pais da terra do Egito, da casa da escravidão. Foi Ele quem realizou esses grandes prodígios diante de nossos olhos e nos guardou por todos os caminhos por onde peregrinamos e no meio de todos os povos pelos quais passamos. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vai ver de quão suave é o Senhor. 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 Bendirei o Senhor Deus enquanto eu tenho, seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor, que ouça os humildes e se alegrem. Vai ver de quão
Suave é o Senhor, louva e crede, mas suave é o Senhor. Clamam os justos, e o Senhor bondoso escuta, e de todas as angústias os liberta. Do coração atribulado ele está perto, e conforta os de espírito abatido. Louva e crede, mas suave é o Senhor, louva e crede, mas suave é o Senhor. Muitos males se abatem sobre os justos, mas o Senhor de todos eles os liberta. Mesmo os seus ossos, ele os guarda e os protege, e nenhum deles haverá de se quebrar. Louva e crede, mas suave é o Senhor, louva e crede, mas suave é o Senhor. A malícia do inimigo leva à morte, e quem odeia o justo é castigado. Mas o Senhor liberta a vida dos seus servos, e castigado não será quem ele espera. Louva e crede, mas suave é o Senhor, louva e crede, mas suave é o Senhor. Só é crente. Louva e crede, mas suave é o Senhor, louva e crede, mas suave é o Senhor. Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, vós que temeis a Cristo, sede solícitos uns para com os outros. As mulheres sejam submissas a seus maridos, como ao Senhor, pois o marido é a cabeça da mulher, do mesmo modo que Cristo é a cabeça da igreja. Ele é o Salvador do seu povo. Mas, como a igreja é solícita por Cristo, sejam as mulheres solícitas em tudo pelos seus maridos. Maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Ele quis assim torná-la santa, purificando-a com o banho da água e da palavra. Ele quis apresentá-la a si mesmo, esplêndida, sem mancha, nem ruga, nem defeito algum, mas santa e irrepreensível. Assim é que o marido deve amar sua mulher como ao seu próprio corpo. Aquele que ama a sua mulher ama a si mesmo. Ninguém jamais odiou a sua própria carne. Ao contrário, alimenta-se acerca de cuidados, como o Cristo faz com a sua igreja. E nós somos membros do seu corpo. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Este mistério é grande, e eu o interpreto em relação a Cristo e à igreja. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Por isso
Jesus o escutaram disseram: esta palavra é dura, quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso, Jesus perguntou: isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes, o Espírito que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que lhes falei são o Espírito e vida, mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregar. E acrescentou: é por isso que vos disse: ninguém pode vir a mim, a não ser que seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12: vós também vos quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: a quem iremos nós, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Nós firmemente conhecemos que tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. Nós estamos hoje a celebrar o 21º domingo do tempo comum. E as leituras todas hoje incentivam-nos, convidam-nos a olhar para as palavras de Deus, convidam-nos a olhar para Jesus como a medida das medidas, como a origem da nossa vida, como o futuro da nossa própria vida. A liturgia de hoje, podíamos ver nela vários pensamentos, mas fixemos-nos em apenas 4 pensamentos. O primeiro pensamento é aquele que nós encontramos no livro de Josué, a primeira leitura. Josué reconhece que somente Deus é a única divindade que deve ser adorada, que deve ser servida. E como ele tem um conceito de comunidade, tem um conceito de família, tem um conceito de território, como Josué sabe que se eu sozinho e a minha família somente servirmos o Senhor, nós podemos garantir a felicidade para nós e para os outros. Nós somos uma comunidade, nós somos uma família, e é necessário que toda a família, toda a comunidade faça uma opção. Mas como é que essa comunidade fará uma opção se ela não souber o que é certo e o que é errado? Então, ante as atitudes da comunidade, atitudes que são adversas aos princípios que Josué estava seguindo, como os comportamentos e atividades da comunidade eram diversos, da habilidade e do comportamento que Josué estava seguindo e servindo. Então Josué reúne toda a comunidade, a começar dos grandes aos pequenos, e diz: escolhei vós a quem quereis servir.
eu e os da minha casa, nós escolhemos servir o Senhor. E quando se fala em servir o Senhor, a escolha que Jesus faz, entramos no segundo ponto. O livro do Deuteronômio diz que somente a Deus nós devemos adorar. Escuta, Israel, o Senhor é teu Deus, a Ele adorarás, a Ele prestarás culto, não te dobrarás a nenhuma divindade fora daquele Deus que te criou a sua imagem e semelhança, senão aquele Deus que te chamou à existência, aquele Deus que te tirou da terra do Egito e te fez chegar à terra de Canaã, onde jorra leite e mel. E portanto é esse Deus a quem deves adorar. Esse Deus é o Deus da vida, é o Deus do amor, é o Deus da ternura, é o Deus da compaixão, é o Deus do perdão, é o Deus da misericórdia, o Deus que não quer que o homem sofra, que o homem morra, que o homem se afaste cada vez mais de Deus. Então, esse Deus é o Deus a quem todos nós devemos servir, porque esse é o Deus do amor, é o Deus da vida. Poderíamos até fazer uma pergunta: a quem tu serves? Que lugar Deus ocupa na tua vida, na tua casa, na tua família? Você se preocupa com o bem da tua família? Você se preocupa com a santidade da tua casa? Entramos no terceiro ponto, que é aquilo que podemos encontrar na segunda leitura. Quando Paulo fala da mulher que deve ser submissa ao marido, porque o marido é a cabeça da igreja, ou seja, é a cabeça da esposa. Paulo, nesse discurso, por muitíssimas vezes é mal interpretado, porque a gente só busca aquilo que nos interessa, aquilo que está ao nosso lado, e que muitas das vezes alguns homens se aproveitam desse discurso para dizer que a Bíblia, Paulo é um autêntico machista. Só que essas pessoas, tanto homens como mulheres, não olham para o conteúdo todo do texto. E eu quero que juntos olhemos para o todo desse texto. Paulo, depois de ter dito esposa sendo submissa aos nossos maridos, depois de ter dito que o marido é a cabeça da esposa, ele diz: mas é uma adversativa. É uma que, embora não negue a primeira coisa que se disse, mas faz com que o efeito do primeiro discurso perca a sua finalidade. O mais importante não é o que se disse antes, não é o que se disse depois, o que se vai dizer depois. É necessário que vocês sejam solícitos uns para os outros, que o marido seja solícito em tudo para com a sua esposa, que marido ame a sua esposa como Cristo amou a sua igreja. E vejam a grande prova de amor com que Cristo amou a sua igreja. O amor de Cristo para com a sua igreja o levou a ser crucificado. Da mulher não se diz que ela mora pelo marido, mas o marido se diz que ele mora para a sua esposa, que ele dê a sua vida para a sua esposa, que ele faça tudo para que a sua esposa se apresente sempre pura e impecável, que a beleza da esposa nunca seja ofuscada por causa dos maltratos, por causa dos descasos, por causa da autoridade que o marido deve exercer sobre ela. Antes, pelo contrário, a autoridade do marido sobre a esposa passa e deve ser entendida numa dimensão do serviço. Se alguém quiser ser o primeiro, disse Jesus, seja o último de todos. Se alguém quiser ter autoridade no meio de vós, seja como aquele que serve. Então, marido, a sua autoridade sobre a
esposa vale enquanto tu estiveres ao serviço da tua esposa. Paulo está dizendo isso. Ame a sua igreja. Assim como Cristo morreu pela sua igreja, assim como Cristo faz tudo por tudo para perdoar a sua igreja, acolhendo o membro da sua igreja, assim como Cristo está atento às necessidades da sua igreja, assim como Cristo cada dia que passa santifica a sua igreja, assim você vai ter dia após dia que santificar a sua esposa. Portanto, é muito maior a responsabilidade do marido sobre a esposa em relação à responsabilidade que a mulher tem para o seu marido, se formos a entender também o pensamento que estamos desenvolvendo a partir do texto que Paulo escreveu para todos nós. Então, esta é a dimensão do serviço que, como dizia na lógica do desenvolvimento do pensamento, constitui o terceiro ponto da nossa reflexão. O quarto ponto da nossa reflexão e também o último corresponde às nossas histórias que Paulo, no Evangelho, vai dizer diante do discurso de Jesus, esse discurso que é duro, esse discurso que não consegue entrar, ser encaixado na cabeça das pessoas, porque Jesus estava a falar de um discurso sobre a cruz, de um discurso sobre o comer o pão e beber o sangue dele, do Filho do Homem, e que isso chegaria a um certo canibalismo, como dizia na missa de manhã. Este homem era o primeiro, ele disse que era filho de Deus, era filho do homem. Agora diz que todos vocês, se vocês quiserem ter vida aqui na plenitude, vocês precisam de comer o meu corpo e beber o meu sangue. Como é que nós vamos comer o sangue de um homem? Como é que nós vamos comer a carne de um homem? Esse Jesus é um louco. E por isso, quem conseguirá entender essas palavras são duras demais. E então as pessoas começam a abandonar Jesus uma atrás da outra. E Jesus, quando vê as pessoas o abandonando, diz: isso vos escandaliza? As palavras que eu digo vos escandalizam? E quando vocês virem o Filho do Homem sendo retirado e levado ao vosso meio, quando chegar o momento da perseguição, quando vocês virem Jesus, o Filho do Homem sendo crucificado, como é que vocês então se comportarão? E Jesus chega a uma conclusão: aqueles que vêm a mim, ninguém vem a mim, seu Pai que me deu não vos atrairá ao chamar. Afinal, muitos são os convidados, mas poucos escolhidos. E por isso que dentre aqueles 72 discípulos, Jesus escolheu 12. E mesmo dentre esses 12, ainda assim, houve um que foi traidor. E por isso que o texto nos diz que Jesus sabia quem eram aqueles que tinham fé nele e quem seria aquele que o havia entregado. Mas, apesar de Jesus ter sabido quem são aqueles que não tinham fé e quem o havia entregado, não é por isso que Jesus deixou de falar. Não é por isso que Jesus deixou de anunciar o Evangelho. Apesar de muitos terem abandonado, ainda assim Jesus permaneceu firme no seu discurso. Caia ou não caia, faça chuva ou faça sol, Jesus permaneceu firme no anúncio do Evangelho, porque ele queria cumprir a sua missão. E então, essa garra de Jesus, essa persistência de Jesus na sua palavra e no tornar presente o projeto de Deus na vida dele para com todos nós, Pedro levanta a voz à interpelação de Jesus. Também vós vos quereis ir embora? Pedro diz: a quem iremos nós, Senhor? São tudo bem palavras de vida. Essas palavras são a profissão da nossa fé. É necessário
necessário que todos nós reconheçamos em Jesus o homem que tem palavra da vida eterna. E todos aqueles que, no seu discurso, que no seu dia a dia fazem espelhar as palavras da vida eterna, essas não dispersam, essas juntam conosco. E se juntam, elas merecem o nosso colo. E se juntam, elas merecem serem consideradas. Elas merecem serem colocadas no lugar, nos seus próprios lugares. Essas pessoas são daquelas que dia após dia nos vão santificando e fazem com que o amor com que Cristo amou a sua igreja se torne presente nessas pessoas e nós também. De manhã eu falava das eleições. Nós estamos num período da campanha eleitoral. E isso nos lembra a época, a propaganda, a campanha que Josué fez. Afinal, poderia dizer que essa coisa de fazer campanhas não são coisas novas. As eleições são dados palpáveis já no Antigo Testamento. Josué convocou as pessoas e disse: olha, é preciso que nós escolhamos. Eu já escolhi, já dei meu candidato. Eu e os da minha família, o nosso candidato é o Senhor Deus. Porque Ele é o Deus da vida, o Deus do amor, o Deus do perdão. E você? Já escolheu seu candidato? Qual é o programa de ação, o programa de governo do seu candidato? Você conhece o programa de ação do seu candidato? Conhece? Conhece? Há um momento que nós vemos qual é o programa de ação do meu candidato. Uma coisa que eu não falei lá no variado, e também não falei na missa que eu celebrei, que eu presidente da TV, nós, vou dizer agora, nós não vamos votar na pessoa, nós vamos votar no programa de ação. Vejam no Evangelho de São Mateus, capítulo 5, Jesus faz as bem-aventuranças, o sermão da montanha. Jesus aparece e diz: felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os misericordiosos, porque hão de alcançar misericórdia. Felizes os que choram por causa da justiça, porque eles serão consolados. Bem-aventurados sois vós quando vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Alegrai-vos, exultai, porque será a guerra dos céus a vossa recompensa. Eu não dou testemunho de mim mesmo, mas é o Pai que dá testemunho de mim. As palavras que eu digo dizem quem eu sou. As obras, se vocês não acreditam nas minhas palavras, acreditem pelo menos nas minhas obras, porque elas dizem aquilo que eu sou. Conhece as obras do seu candidato? Conhece? Conhece as obras do seu candidato? O que o seu candidato fez? O que ele espera fazer? O que ele se propõe a fazer para a melhoria da nossa comunidade, para a melhoria do nosso bairro, Santana dos Correias, para a melhoria do nosso município de Tubarão, para a melhoria do nosso estado de Santa Catarina, para a melhoria do nosso Brasil? O que ele apresenta? O que está no seu programa sobre a saúde? Eu dizia lá, no Santana dos Correias, ou no Ariado, que a nossa saúde no Brasil é privada. Existe um governo, nós vivemos em que afinal? Você vai ao hospital,
público ou ao postinho, faz a consulta e repetem você a uma clínica particular. O doutor Fulano, assim, ele atende pelo plano na clínica X. O doutor Beltrano atende pelo plano Y na clínica tal. E se você não tiver plano, tem que pegar o bolso. Caso contrário, tem que ficar 6 meses na fila para ser atendido. Cadê o governo? Cadê o vereador? Cadê o deputado? Cadê o senador? Cadê o prefeito? Cadê o governador? Se nós, como autoridade, estamos aqui para o bem do povo, para garantir a saúde, a vida de qualidade, com uma saúde bem equilibrada, como é que é preciso que eu tenha dinheiro para fazer consulta? Ou se eu vou me beneficiar desse plano do SUS, eu tenho que ficar 6 meses à espera que haja uma vaga e às vezes a vaga não aparece. E mesmo assim, algumas pessoas que aparecem e vão sendo atendidas nesse sistema público de saúde precisam ter uma maquinha lá dentro. Porque se não tiver maquinha não chega, morre antes do tempo. A comunidade, o que está fazendo? Que programa de ação sobre a saúde o meu candidato tem? A educação. Os nossos filhos, conversando com alguém lá, alguém me dizia assim: padre, o governo estadual disponibiliza para o carnaval X mil reais para a festa do carnaval para a cidade X, para a cidade Y, X mil reais para a cidade A, para a cidade B, para a cidade C. Mas você vai às escolas municipais, as crianças quando choram têm que mudar de lugar porque está vazando. Você vai ao colégio, assim, do estádio, as escolas da prefeitura, em situações calamitosas. Existem professores aqui, professoras aqui dentro. As vossas escolas têm qualidade? Têm todos os bancos assim em condições? Têm armários em condições? Está tudo equipado. Você recebe uma verba maior do que aquela que o governo disponibiliza no momento do carnaval, das festas? Nós sabemos que a educação é básica. Quando nós tivermos as crianças bem educadas, nós teremos homens educados amanhã. Teremos casais convictos daquilo que sabem que querem ser no futuro. Mas a educação está bem. Então nós precisamos ver em quem votar e por que votamos. Nada de facilitarismo, nada de estar porque é isso, então eu vou votar. Não, veja o que está por detrás. Tem que realmente ter. Não, eu ouvi assim lá, eu vou votar por fulano de tal porque é espírita. Eu não vou votar no fulano de tal porque é. Isso aqui não. Você não vai votar na pessoa A, você vai votar no programa. O que está ali? Vai me facilitar ou vai complicar ainda mais a minha vida? Vai me salvar ou então vai me matar? A nossa capacidade de pensar deve nos orientar para esse prisma. Vejam o que Josué fez. Ele escolheu para a vida. Eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Ponto final. Agora vocês escolhem. Dizia também lá, para vocês que não foram à festa lá, que quando você não vota, você se torna pior do sistema. Porque você permite que aqueles que são corruptos continuem sendo corruptos, porque eles vão continuar ganhando. Se você votar contra, eles não ganham.
quando você não volta, claro que eles vão. Então não se omita. Seja, de fato, um cidadão que vai exercer o seu direito de voto. E seja um voto consciente, um voto responsável, um voto que faça com que você age com as consequências do seu voto. Eu votei. Essa pessoa que eu votei não está honrando os compromissos que ele fez. Ou eu faço aquela famosa expressão impeachment, nós retiramos essa pessoa e colocamos porque ela não está no serviço. Ou então, nas próximas eleições, eu não voto esse cidadão, eu vou votar noutra pessoa. E não ir à particularidade porque ele deu dinheiro, ou porque ele é sobrinho de água, ou é filho de água, ou é pai de Beltrano e Ciclano. Nós não podemos ir para dentro. Mas vamos, como disse, é preciso que nós votemos aquelas pessoas que prezam pelos mesmos princípios que nós. Aquelas pessoas que vivem aquilo que nós vivemos. Aquelas pessoas que lutam pelos mesmos ideais. Aquelas pessoas que são exemplares. Aquelas pessoas que vivem aquilo que falam e fazem. Caso contrário, meus irmãos, nós cairemos, ou seja, colocaremos o nosso voto no saco sem fundo. E o saco sem fundo não guarda nada. Que o nosso saco, onde nós vamos colocar o nosso voto, seja Jesus e não eu. O saco onde nós vamos colocar a nossa confiança, que seja aquele saco onde Josué depositou a sua confiança. E com fé, confiança e esperança, Josué nos convida a fazermos uma oração. Eu e os da minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Amém. Creio em Deus, Pai poderoso, e a toda serva. Aleluia.
graças ao Senhor nosso Deus. É justo nos faz ser mais santos. Louvar a vosso Pai, por inteiro e agradecer por Cristo, vosso Filho, nosso irmão. E no sacerdote verdadeiro, que sempre se oferece por todos nós, mandando que se faça a mesma coisa que fez naquela ceia verdadeira. Por isso aqui estamos reunidos, louvando e agradecendo com alegria, juntando a nossa voz, a favor dos anjos e a favor de todos os santos, para cantar. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana. Senhor, vós que sempre quisestes ficar muito perto de nós, vivendo conosco com Cristo, falando conosco por Ele, mandai vosso Espírito Santo que fortifique as nossas ofertas e cumprem o corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mandai vosso Espírito Santo. Na noite em que a Assembleia, iniciando o seu apóstolo, Jesus dedicou em suas mãos, olhou para o céu, deu graça, bateu o pão e entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. E o amor fica sempre colocados em suas mãos, deu graça novamente e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Tudo isto é mistério da fé. Toda vez que se for mencionado, toda vez que se quer este celebrar a paixão de Jesus Cristo, receber a esperança da obra. Recordamos ao Pai neste momento a paixão de Jesus nosso Senhor, sua ressurreição e ascensão. Nós queremos a vós oferecer este pão que alimenta da vida, este filho que salva e dá coragem. Receber a Senhora nossa fé. Quando recebemos o pão e o vinho, o corpo e o sangue oferecidos, o Espírito Santo nos muda o seu corpo para sermos no seu corpo e seu amor. O Espírito nos muda nosso amor. Protegei vossa igreja que caminha nas estradas do rumo ao céu, cada dia renovando a esperança de chegar junto a vós na vossa paz. Caminhamos na estrada de Jesus. Dai ao Santo Padre Papa para ser bem-vindo na fé e na caridade, e ao Padre Sérgio que administra a concisão desta igreja, muita luz para guiar o seu Pai. Caminhamos na estrada de Jesus. Esperamos entrar na vida eterna com a Virgem Maria, em nome de Deus e da Igreja, os apóstolos e todos os santos, São Pedro, que na vida sobrenatural Cristo e seus irmãos. Esperamos entrar na vida eterna. Vamos nos chamar de restaurar a vida na vossa amizade, e aos marcados no sinal da fé, abrindo vossos braços a Deus, vivam bem felizes para sempre, no reino para todos por graças. A rosa e a luz que nos E nós, que agora já não dormimos e somos povo santo e pecador, de modo especial,
oficial dos nossos aniversariantes, Padre Carlos e Estefânia. Dai força para construir juntos o vosso reino e também o nosso. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e a glória, agora e para sempre. Amém. Alma de Cristo, santificai-me, corpo de Cristo, salvai-me, sangue de Cristo, inebriai-me. Não permitais que de vós se separe o Espírito maligno defendei. Na hora da morte chamai-me, e mandai-me para vós, para que por vossos santos os louve, pelos séculos dos séculos. Amém. Ao perceber o Senhor, tua presença sagrada, para confirmar teu amor, faz em nós tua morada, surge o sincero louvor, brota a semente plantada, faz-nos seguir teu caminho, sempre dado estar. Desamar em sandálias e descansem. Este chão é terra santa que nos deu.
do Senhor. Filho de Deus, o Pai, e o Espírito Santo, esta que vai nos fazer, que crente a nós sermos santos, dá-nos Jesus do poder, de se doar sem medida, deixa que compreendamos, Deus medindo da vida, desamai mais a paz e descansem, este chama a terra santa, irmãos meus, então olhem como cantem, venham todos, e demorem a descansar do Senhor. Ao que nos te receber, nós te pedimos a Cristo, faz brilhar nosso ser, que não é quando mais santo, sem descuidar dos irmãos, e faz nada uma face, faz que o coração sinta a força da caridade. Desamai as paz e descansem, este chama a terra santa, irmãos meus, venham olhem como cantem, venham todos, e demorem a descansar do Senhor. Oremos. Ó Deus, fazei agir plenamente em nós o sacramento do vosso amor e transformai-nos de tal modo pela vossa graça que tudo possamos agradar-vos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Sentar para os amigos. Então, no próximo domingo, às 19 horas, nós teremos a Santa Missa. E hoje, nesse dia especial, nós gostaríamos de chamar os catequistas, né? Que são pessoas muito importantes da nossa comunidade, sempre dispostas a se doar no trabalho de evangelização com os nossos catequizandos. Vem aqui. Santa Cruz. Nossa catequista, já que está de aniversário, fica também aqui, nossa aniversário. Fiz aniversário ontem. Isso, fiz aniversário ontem. Haverá alguém que será de aniversário essa semana?
Ou Cristiano quer começar a semana passada? Nada. Isso. Então, falta o Pato Carlos. Celebra 6 anos hoje. Dedida enquanto padre. Então vamos cantar parabéns para as nossas catequistas e também para a nossa criança. Parabéns para nós, os padres, estaremos reunidos a partir de amanhã até sexta-feira de manhã e contamos com as vossas orações para que, de facto, nós, abrindo a nossa mente e o nosso coração, possamos escutar Jesus falando para nós, nos instruindo, nos ensinando. Nós sejamos abertos a Jesus através do seu Espírito para que tenhamos uma mente aberta, uma mente de Jesus, uma mente que saiba conversar, uma mente que saiba acolher, uma mente que saiba compreender, uma mente que saiba perdoar, uma mente que saiba abençoar, consolar e santificar. Então, quando reza por nós também vamos rezar, para que sejamos de fato esses padres que cada um de vocês espera. Que todos vocês tenham uma ideia, fazer uma ideia. Padre deve ser isso. Só que nem sempre nós, padres, conseguimos ser aquilo que cada um de vocês espera de padre. Mas com as vossas orações, com as nossas orações e a graça do alto, nós, apesar das nossas dificuldades, vamos conseguir avançar até que um dia atinjamos a meta de ser padres segundo o coração de Jesus. Amém? Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Boa noite a todos. Boa semana. E de paz que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus.